Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos fazer uma aula um pouquinho diferente do que a gente está acostumado por conta da Covid-19. Espero que em breve a gente possa estar junto em sala de aula, tendo uma aula mais dinâmica, mais gostosa, mais interativa. Mas por conta das imposições que foram postas, vamos dar continuidade na vida, né? Vamos continuar lá com a nossa aula e vamos tratar da evolução dos vertebrados, tá? Aquele cladograma aqui da página 54, lá do capítulo 6, já foi discutido em sala de aula, tá? Já falamos do cladograma. Então eu quero que vocês pulem lá para a página agora 57, lá da aula 14, tá? Vamos falar sobre os ciclóstomos, que são aqueles peixes sem mandíbula, né, que são marinhos. Eles são tanto de água doce como de água salgada. Tem um esqueleto cartilaginoso, uma boca sugadora, presença de crânio, vértebras rudimentares. A respiração dele é branquial. Um exemplo é as lampreias, né? E os peixes, os cartilaginosos, são aqueles que têm mandíbula com esqueleto cartilaginoso. Ele também pode ser tanto de água doce como de água salgada. Nadadeiras pares, uma característica dele também. As vértebras estão presentes. Exemplo, tubarão, cação, raia e etc. E os peixes, os ósseos, né, os que têm ossos, com mandíbula e esqueleto ósseo, marinho de água doce também, a gente vai encontrar os peixes ósseos nesses dois tipos de ambiente aquático. Eles podem respirar também por brânquias ou por pulmões, né? Possuem uma vesícula gasosa, nadadeira raiada e lombadas. Exemplo, perca, atum, sardinha, truta e etc. Pessoal, eu acho que esse daqui nós já havíamos discutido em sala de aula. Eu vou fazer a correção agora dessa atividade. Se alguém ficar com alguma dúvida, entre em contato com o Daniel. A gente pode criar um fórum de debates e esclarecer as dúvidas que porventura venham a acontecer. Esse tema é um tema bastante tranquilo, a gente já trabalhou até tema mais difícil em sala de aula. Então eu acho que vamos já passar para a correção, porque eu gostaria muito, já estou com a apostila, vocês também já receberam. A próxima aula eu já quero entrar aqui no módulo 2, tá? A gente vai trabalhar o módulo 2, que eu acho que é mais interessante. Até porque nesse daqui nós já trabalhamos bastante, já foi bastante discutido. Eu acho que o módulo 2 para a gente, a próxima aula, seria mais interessante. Mas assim, quero deixar muito aberto. Se alguém ficar com dúvida nesse módulo 1 aqui, é só mandar as perguntas, que à medida do possível eu vou recebendo e vou encaminhando a resposta para vocês. Combinado? Vamos responder aqui a primeira questão. A primeira questão fala o seguinte: cite duas diferenças entre os ciclóstomos e os peixes ósseos, tá? Vamos lá. Os ciclóstomos possuem um esqueleto cartilaginoso, como a gente já havia falado, e não tem mandíbula. Enquanto os peixes ósseos apresentam um esqueleto ósseo com mandíbula. Então, basicamente, a diferença entre os dois é a presença ou não da mandíbula. Combinado? A número 2, cite as aquisições evolutivas dos sarcopterídeos em relação aos actinopterídeos, tá? Qual que é a diferença? A aquisição evolutiva é a nadadeira, lombadas e pulmões, tá bom? Questão número 3. Cite as características típicas dos actinopterídeos, tá? As características, as principais, são as nadadeiras raiadas e vesículas gasosas como órgão hidrostático, beleza? Vamos agora lá para a atividade de número 15. Entra lá na sua folha da página 58, beleza? Vamos falar aqui, os anfíbios, presença de membros, né?
larvas aquáticas, respiração branquial. Os adultos são terrestres, respiração por pulmões e pele. Exemplos: sapo, rã, cobra cega, salamandra, etc. Pessoal, vocês estão lembrados até que a gente falou, né? Ele tem dois tipos de respiração, principalmente aquela respiração que ela é extrema, por isso que ele tem a pele extremamente vascularizada, né? No caso da rã, ela acaba respirando também com auxílio da pele, né? Por isso que ela é mais vascularizada, o tegumento é mais vascularizado, como a gente falou em sala de aula, tá? Isso aqui é só relembrando, porque a gente já tratou isso de forma exaustiva em sala de aula, beleza? Vamos lá para a primeira pergunta já? Qual a função evolutiva do ovo amniótico? Resposta: o ovo amniótico é uma adaptação para a reprodução fora da água, combinado? Isso também a gente já tinha falado em sala de aula. A função do ovo, na verdade, é só uma adaptação para que ele pudesse se reproduzir fora do meio aquático, né? Pergunta de número 2. Dê duas características importantes relativas à endotermia comuns nas aves e nos mamíferos, né? Então vamos lá para a resposta. Duas características: hipoderme com gordura atuando como isolante térmico e coração com 4 cavidades. No coração, o circuito leva muito sangue oxigenado para os tecidos e traz pouco oxigênio para o coração. Outro circuito leva o sangue do coração para os pulmões e traz oxigenado para ser distribuído aos tecidos. Esse sistema provê oxigênio suficiente para a célula se manter numa alta taxa metabólica. É uma parte desse calor que é utilizado para manter a temperatura do corpo. Isso também a gente falou em sala de aula, a gente discutiu bastante desse tipo de característica, né? Por isso que a hipoderme ela contém mais gordura para poder manter o calor, né? Por isso que alguns animais, e mesmo o ser humano, como um animal mamífero vertebrado, a pessoa que tem mais gordura, elas tendem a sentir menos frio, né? A gordura ela serve tanto como isolante térmico, como tecido também naquelas horas de crise que a gente precisa de alimentos, então ele vai servir ali também como fonte de energia, né? Reservatório de energia. Pessoal, a terceira, vamos lá, qual que é a terceira? Em substituição ao ovo amniótico, qual a grande aquisição evolutiva dos mamíferos? Pessoal, trata-se da placenta, tá? Com seus filhotes em desenvolvimento dentro do organismo, os mamíferos evitaram o perigo de ter os seus ovos consumidos por predadores, tá? Quando a gente fala também da placenta, no processo evolutivo, é muito bacana, porque é só a gente imaginar no dia a dia. O pássaro, quando ele põe os seus ovos, tanto em ninhos que são em árvores ou são terrestres, ele corre o risco de ser predado. E acontece muito, a gente vê muito isso daí, né? E esse processo evolutivo da placenta, ele é muito bacana porque ele permitiu que os vertebrados conseguissem com isso manter a sua perpetuação da espécie, mas não naquela forma isolada lá no ovo, mas dentro dele, ele carregando, onde ele vai, ele carrega o seu descendente. Então, assim, a placenta foi algo muito positivo na evolução dos vertebrados. Beleza? Pessoal, se ficou alguma dúvida, encaminhe para o Daniel. O Daniel vai estar encaminhando para mim, vou estar respondendo para vocês. Amanhã já estou gravando a próxima aula do módulo de número 2, combinado? Qualquer dúvida, encaminhe e bom final de semana. Abraço para todo mundo. Tchau.